Oh, amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui pastor Luiz Otávio Oliveira Maurício, Igreja Evangélica Congregacional em Chaperó, RJ, Rio de Janeiro. Nós vamos à mensagem da palavra do Senhor nosso Deus para hoje, domingo, né? Hoje dia de ceia. Nós estaríamos ceando hoje se não fosse esse período de quarentena. Então nós vamos falar o quê? Vamos falar a respeito de ceia. O nosso assunto hoje é ceia. Vamos falar a respeito da ceia, aquele seu conteúdo mais profundo, né? O projeto de Deus para a ceia. O que a ceia tem dentro dela em si? Qual o significado da ceia? Não é aquela coisa só de comer simplesmente um pão ázimo e tomar aquele cálice de suco de uva. Não, nós vamos falar do significado mais profundo, o projeto de Deus ao estarmos ceando. Por que é que a igreja precisa estar ceando? Por que Jesus deixou esse tipo de cerimonial? Todos os outros cerimoniais que existiam anteriormente, no período da lei, aquelas várias cerimônias, aqueles vários rituais, eles foram abolidos. E Jesus, ele trouxe esse, a ceia do Senhor. A respeito desse assunto que nós vamos estar falando hoje. Você tem um entendimento de ceia, o peso espiritual que ela representa, a profundidade espiritual da ceia do Senhor. Eu vou entrar em oração, tá? Que você esteja comigo nesse projeto, nesse propósito. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Santo, o amado, o Senhor de nossas vidas, nós vamos entrar na ministração da palavra da vida. Ser conosco, na unção do Espírito, na compreensão da verdade, na iluminação indispensável e tão necessária às nossas vidas. A oração a Ti, nosso Pai querido, ela é no nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina está à tua destra. Amém, 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 graças a Deus. Querido, eu vou ler o texto de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo número 23, quando assim está escrito: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, onde é que nós vamos estar nos posicionando nesta noite? No versículo que o apóstolo São Paulo deixou nesse texto todo, no versículo 27,
Porque Paulo diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como isso? Como isso? O que é que isso quer dizer? Comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente e tornar-se, então, por esse motivo, réu, né, do corpo e do sangue do Senhor. Isso. Bebeu indignamente, comeu indignamente, então tornou-se réu do corpo e do sangue. Bom, vamos examinar alguns conteúdos muito profundos da palavra de Deus que apontam para nós podermos ter um entendimento de ceia, de estar ceando, participarmos da ceia do Senhor. Paulo, nesse capítulo número 11, ele vai dizer aqui, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim, ó, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então eles estavam se ajuntando, mas não de uma maneira agradável, né? Para pior, porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Então eles estavam se reunindo, mas a reunião não era a reunião na unidade, no amor do corpo de Cristo, no amor do povo de Deus, no amor da igreja do Senhor Jesus Cristo, projeto, desejo de Deus para a nossa vida como filhos de Deus que somos. Paulo está dizendo que havia o quê? Havia, quando eles se reuniam, quando eles já juntavam, um comportamento que não era para coisa boa. E ele vai dar uma colocação aqui, vai fazer uma colocação, e ele vai dizer, porque antes de tudo, fui informado, eu recebi informação. E haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, e está dizendo que em parte ele crê, e vai dizer, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, para poder discernir aquela situação, entender bem, olhar, observar se dentro da vida do conteúdo da igreja, que foi naqueles tempos, mas também continua sendo pelo dia de hoje. Isso mesmo, haver partido dentro da igreja, isso proporciona condições para saber como é que está a vida da igreja e quem são aqueles que estão sendo aprovados, porque está havendo partido, quem tem sentimento de partidarismo pode ter certeza, esse não está sendo aprovado. E o apóstolo Paulo vai trazer no versículo número 20 o seguinte, quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, ele vai dizer assim, ó, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor, eles estavam comendo, reunia para cear. Mas está dizendo, não é a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tem a fome, ao passo que há também quem se embriaga. Muito vinho, acaba bem embriagado, comia muito. Então, informações que nós temos conhecimento delas, é que na igreja havia pessoas de condição financeira mais avantajada e pessoas de condição financeira bem mais abaixo. Então, havendo uma questão são informações que você vai estudando a Epístola aos Coríntios, as duas, primeira e segunda,
você vai obtendo. Então, está havendo que, em separação, os mais ricos comiam, abastavam, e os mais pobres, eles acabavam ficando em situação de constrangimento. Então, isso não era algo de Deus, não era algo da parte do Senhor, isso não é a ceia do Senhor. No capítulo 10 dessa mesma epístola, Paulo escreveu essa epístola e ele vai trazer umas colocações, tá, que vai chamar a atenção para o conteúdo de estar ceando indignamente. Uma advertência para mim, para você nos dias de hoje, e foi para os irmãos do passado. Ele vai dizer assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, 1 Coríntios capítulo 10, tá? Eu estou iniciando a partir do versículo 1. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem. Ele está falando lá do povo de Israel, lá no passado, no período de Moisés, né? Todos estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Então está fazendo comparações. Se você for comparar com os dias de hoje, você vai fazer comparação de quê? Batismo. Isso, passaram pelo que? Por batizados. Aqui está comparando com o batismo. Isso mesmo. Está comparando com o quê? Com o período de comunhão. Estavam juntos. Todos eles juntos. Batizados, passaram juntos. Participaram do mesmo manjar, né, espiritual. Beberam da mesma fonte. Estavam juntos. Só que, olha o que vai dizer o apóstolo São Paulo. Versículo 5. Capítulo 10, primeira epístola aos Coríntios. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, versículo 6. Essas coisas se tornaram exemplos, lá no passado, para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Serviram de exemplo. Está ali para nós podermos olhar e não entrar no mesmo tipo de prática. Ou seja, batismo nas águas, batismo de arrependimento, bênção. Isso, aceitou a Jesus, a pedra, Cristo, né? No caso, para o dia de hoje. Aceitou a Cristo, ótimo. Batismo de arrependimento, sinal abençoador. Mas é necessário ter percepção espiritual. É necessário perceber que precisamos viver os mandamentos do Senhor. Precisamos viver as ordenanças do Senhor. Precisamos viver a comunhão com o Espírito Santo. Precisamos viver essa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém? Está entendendo? Então, essa comunhão era muito profunda. Aquele texto, nós vamos repetir várias vezes quando nós estivermos ministrando a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo número 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. É necessário estar ligado do que na videira. Isso é preciso estar ligado em Cristo. Ligado aqui no sentido de que obediência, comunhão com a pessoa do Espírito Santo, essas coisas elas são indispensáveis. E viver uma vida de quê? Uma vida de santidade, viver santificando. Até porque você deve conhecer o fato bíblico, onde está expresso que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então ele vai fazendo colocações comparando a situação do período anterior, quem era o líder naquele período, quem era o líder do povo.
O líder do povo era Moisés. Então, por isso ele vai dizer, né? Ele vai dizer aqui, no versículo 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Tá. E agora, com respeito a Jesus? E com respeito a Jesus? Porque agora nós estamos em Cristo. A revelação que estava por vir na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela já veio. Já estamos vivendo Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então ele vai dizendo que Deus, mesmo eles tendo passado por esse tipo de experiência, que não foram pequenas, antes mesmo de eles passarem ali para o deserto, está falando dele no deserto, eles tiveram a experiência das 10 pragas enviadas contra Faraó enquanto estavam no Egito. Depois, saindo do Egito em direção ao mar, eles vão ver Deus trabalhando no sentido de que Faraó não conseguisse chegar seus cavalos, seus cavaleiros, até eles estavam indo a pé. Isso, né? Vai até aquela situação de Moisés abrir o mar através da ordem do Senhor. Eles passam mar, né? Adentro desce, passa pé seco, água de um lado, água do outro. Depois que eles sobem do outro lado, eles tiveram também essa experiência. Quando o Faraó também entra dentro daquele vão aberto, dentro do mar, as águas vêm, cobrem o exército do Faraó, digo, seu exército, e com ele na proteção, eles tiveram várias experiências. Passaram pelo período de 40 anos no deserto, o sol causticante durante o dia, uma nuvem cobria-os para que o sol não ficasse ali queimando-os. Então, com respeito à nuvem, é disso que está falando o apóstolo São Paulo. À noite, aquela coluna de fogo iluminando e aquecendo, porque o deserto, quando chegava a noite, a temperatura descia muito até abaixo de zero. Então, o apóstolo São Paulo está falando dessas experiências que eles passaram no deserto. E mais vai dizer que Deus não se agradou de muitos deles. Então ele está dizendo, aleluia, versículo 5, entretanto, mesmo tendo comido no maná, no deserto, passado por aquela experiência, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados, morreram, não atravessaram, não entraram na terra prometida. E está dizendo que essas coisas elas se tornavam exemplo. Para você olhar para lá e olhar para lá e ter exemplo, a fim de quando não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Aí vai dizer versículo 7, não vos façais, pois idólatras. Está falando para a igreja de Corinto, se voltando para o passado. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, por conta está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. O que diz respeito ao fato de que quando Moisés subiu, Moisés passou 40 dias, 40 noites lá em cima, no Monte Sinai, apenas 40 dias. 30 dias, com a conversa de um mês e mais 10. Nesse período de espaço, você, se conhece a palavra de Deus, sabe que o povo foi impaciente, achando que Moisés estava demorando muito lá em cima, apenas esse espaço curto, apertaram Arão, porque Moisés, ao subir para estar com o Senhor no Monte Sinai, onde ele estava ali recebendo as tábuas da lei, o que aconteceu, eles acharam que Moisés estava demorando. Aí Arão, que estava responsável pelo povo, eles disseram a esse Moisés que demorando muito, deve ter morrido lá por cima, e pediu que fizessem deuses que fossem adiante deles, depois de todos os sinais dados por Deus. Arão pede a arrecada de ouro, o ouro que estava na orelha das mulheres, dos filhos, das filhas, todo aquele material, fez ali um bezerro de ouro, isso, e diz aí, tá aqui, ó, esses são os deuses que estão guiando vocês, e diz que começaram a fazer uma festa idólatra, e a coisa ficou feia, a situação ficou dificultosa, e Deus fala no monte, em cima do monte para Moisés, não, teu povo lá embaixo já desviou,
já está afastado. Quando ele desce, ele encontra um quadro terrível. Se você conhece o texto da palavra de Deus, disse Moisés desce umas tábuas, quebra até aquelas primeiras tábuas que Deus já tinha escrito com o próprio dedo dele nas tábuas, a lei de Deus. Então, Paulo está citando esse fato. E o versículo 8, não pratiquemos, imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram no só dia 23 mil. É aquela questão de Baal Peor, Balaão. Balaão, ele alugava o serviço dele para o Balaque, para poder ministrar contrário, oração, pedido aos filhos de Deus, batalha de natureza espiritual. Deus não ouviu a Balaão. Se você conhece a palavra de Deus, sabe disso. Isso. E como Balaão não conseguiu, porque Balaão queria amaldiçoar o povo, todas as vezes que ele abria a boca para amaldiçoar, no lábio dele sai a bênção. Balaque até se irritou com isso. Disse, rapaz, eu trouxe você para poder amaldiçoar o povo, e você abre a boca para abençoar? E ele disse que não podia amaldiçoar aquele a quem Deus havia abençoado. Ele não tinha poder para fazer isso. O que Balaão faz, ele cria uma circunstância de estratégia. Ele sabia, ele tinha entendimento que só existia uma forma de Deus se voltar contra o povo. Era se o povo pecasse. Se o povo pecasse, o que ele fez? Ele vai para Balaque e diz, olha, você pega as mulheres mais bonitas, as mulheres mais lindas que você tem aqui no seu reino, faz uma festa, põe elas com roupas bem sensuais, aquelas danças, aquela coisa toda, bastante vinho, convida os cabeças, convida eles, líderes, para a festa, isso. E aí depois deles embriagados, elas seduzindo-os, eles entrando em situação de imoralidade, de pecado de imoralidade, eles vão pecar e vai acontecer o quê? Deus então vai ferir eles. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Diz que 23 mil caíram. Por isso diz aqui, olha, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram no só dia, 23 mil. E vai dizendo, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, pereceram pela mordedura das serpentes, reclamaram, repitaram no deserto, não chama daquela comida que tinha no Egito, agora eles comiam o maná que vinha do céu, Deus enviava para eles todo dia maná, e antes, quando estavam no Egito, estavam reclamando, gemendo, pedindo misericórdia, e Deus envia Moisés e tira o deserto para levar para a terra prometida a Abraão, a Isaac, e a Jacó é o povo, e agora no deserto ele começa a reclamar, murmurar, e Deus também se aborreceu com isso. Está mostrando que o povo alimentado, recebendo os benefícios de Deus, a graça daquele período, manifesta de uma forma diferente, eles entraram em situação de quê? De murmuração. E no versículo número 11, desse capítulo número 10, a primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, ele vai dizer aqui, versículo novamente, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas. Por que foi escrito isso? Para advertência nossa. Vê aí, capítulo 10, primeira epístola, capítulo 10, versículo número 11. Foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Naquele período, Paulo já sentia o quê? A aproximação dos períodos do fim. E ele diz, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Cuidado, vigia. Você e eu temos que observar essas circunstâncias, esses envolvimentos. Você é batizado? Passou pelas águas? Aceitou a Jesus como teu Salvador? Ótimo. Você sente estar em pé na presença de Deus, mas nós estamos orientados pelo Senhor a não viver vida de quê? Vida de pecado. Vida de pecado. Discernir bem as circunstâncias de natureza espiritual, porque Deus é espírito. O movimento de Deus conosco
é espiritual. É necessário nascer de novo. Do que? Da água do Espírito, nascimento espiritual. Aí ele vai trazer uma palavra no versículo 3, até muito pregado, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana para nós, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Isso, meu querido. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando, sabe de quem? De nós. Deus está cuidando da sua igreja. Então, partidarismo, comportamentos irregulares, no que diz respeito à vontade de Deus para a vida da igreja, eles são rejeitados pelo Senhor. Mas, pastor, o senhor disse a falar a respeito de quê? A respeito da questão que envolve a ceia. Isso. E participar da ceia de maneira, que maneira, de forma, qual forma? De forma irregular, indignamente. Aí eu vim para o capítulo número 12, dessa primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, e eu vou ler para você a partir do versículo também de número 12. Se você tiver uma Bíblia que tem aqueles subtítulos em cima, está assim, ó, a unidade orgânica da igreja. E Paulo vai falar o que ele vai fazer, colocação do corpo, mostrar o corpo físico e comparar com a igreja. Ele vai dizer assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim também com respeito a Cristo. Olha a comparação. Pois, em um só Espírito, Espírito Santo, todos nós fomos do quê? Batizados em um corpo. Ou seja, lá eles passaram pela experiência do mar, não é verdade? A nuvem, tá? Eles passaram pelo batismo. Nós temos passado por outro tipo de experiência. Nós, como corpo de Cristo, como igreja, ele está dizendo, olha só, vou repetir, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, corpo, cabeça, tronco, membro, ele vai dizer, ó, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, dado beber, ó. Está entendendo? Alimentar-se, saciar-se. Isso. No Espírito. Vida espiritual. Todos nós. Toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja é o corpo de Cristo. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Na verdade. O corpo não é mãozona, eles são a comunhão de várias partes se movimentando. E assim também Cristo. Assim também Cristo. Ou seja, está falando da igreja. Não está falando em Moisés. Lá ele falou Moisés, o líder. Aqui o líder é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou com o batismo lá, com respeito a Moisés. Aqui com respeito a Cristo. Assim também Cristo. Repetindo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se ele disser o pé, porque eu sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Ele pode até dizer, mas não adianta. Ele continua sendo corpo. Se ele disser, não vai mudar nada. O pé vai continuar sendo corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ele vai continuar sendo parte do corpo. Se o corpo fosse olho, só um olhão, aquela coisa, onde estaria o ouvido?
E essa é uma aberração. Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, olhando pelo corpo, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ele está falando isso comparado a Cristo. Tá ok? 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Estamos falando da igreja. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem da cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, cobrimos, escondemos. Isso. A mão, ó, tá vendo a mão aqui, ó? Esse dedo aqui, ó, polegar, é ele que roca. Se você tiver sem esse dedo, você perde a força da mão. Isso mesmo, ele não é tão grande assim. Ó. Sabia que se você não tivesse esse dedo aqui, ó, experimenta você pensar a mão, parece que você faz força. E se você fizer, pode fazer força, faz um teste aí, ó. Tá ouvindo a mensagem? Faz força. Você vai ver que você tem a tua mão perdeu a força totalmente. E ele, ó, agora faz, ó. Faz isso mesmo assim, ó. Olha a força. Olha a força que essa coisa pequenininha tem, ó. Faz assim, ó. E ele, não parece, mas esse aqui, ele fortalece a mão toda e esse aqui fecha. Ó. Viu? Menor. Isso, pequenos. Esses três aqui são maiores, mas eles juntos tornam a mão forte. Isso mesmo. Se você não tiver os dedos polegares dos pés, você não tem força para caminhar muito tempo. Se você for na Bíblia aí, você vê um tal de Adoni-Bezek, que ele, quando vinha os seus inimigos, eles cortavam os polegares do inimigo com os dedos polegares da mão e dos pés. Porque sem um polegar aqui, você não conseguia se graspar. E sem os dedos dos pés, você não conseguia aqui, caminhar com segurança. Isso. Os menores, pequenos, mas preciosidade. Existem várias partes do corpo que são pequeninas, mas quando você for observar o funcional dela para que ela serve, você vai ter surpresas tremendas. Isso aqui é Deus que criou o corpo. Ele criou de uma maneira toda especial para haver uma interdependência. Isso mesmo, em respeito de um para o outro. Bom, 25. Para que nós, eu repeti 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, de cobrir, né? Aqueles menos honrosos, os pobres, que não é mais nobre, não. Você bota a mão, mostra a mão para quem quiser ver, não precisa esconder as mãos, não precisam disso, os braços, não precisa dessas coisas, tá? Mas nós ficamos em outras partes, cobrimos, nós honramos as outras partes do corpo, nós respeitamos, reverenciamos. É o que Paulo está dizendo. Para que, Cristina? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Agora, olha o 27. Ora, vós sois corpo de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você não pode dizer para o seu irmão que você não precisa dele, nem ele dizer que não precisa de você. Individualmente, nós precisamos uns dos outros. E juntos nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Isso. Aí você vai ver as divisões, né, que continuam. Mas o que acontece muitas vezes na vida da igreja, esses fatos,
eles têm sido muitas vezes colocados de lado. Essas coisas não têm sido respeitadas na vida da igreja. Não têm sido respeitadas na vida da igreja. Na primeira epístola de João, vamos lá na epístola de João? Vem comigo. Vem comigo na epístola de João. Isso. João, ele vai trazer alguns assuntos que são seríssimos, inerentes. Eu fiz algumas anotações aqui para poder me ajudarem, inerentes aos fatos que Paulo está citando também na sua epístola, a epístola aos Coríntios. Capítulo número 2, epístola do apóstolo São João. Bom, eu vou começar a partir do versículo 7, capítulo 2 de João. Quer acompanhar? Quer pegar na sua Bíblia aí, no seu celular? Ele vai dizer: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é o quê? É a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Está falando de Jesus. Porque as trevas se vão dissipando. A vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando a cada dia mais e mais a dia perfeito. As trevas vão se dissipando. E ele vai dizer: a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. 10. 1 João 2,10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, é necessário que haja dentro da vida da igreja uma manifestação, um sentimento. Isso é preciso ser sentimento de amor uns irmãos, de uns irmãos para com os outros. Você ama teu irmão? Não amar, não é simpatia, não. Ama, você tem amor. Você tem amor pelo seu irmão? Ama mesmo de verdade? Então, quem ama, dá até a vida pelo outro. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse. Ele dá a vida pelo seu amigo. Jesus, ele deu a vida para nós. Você ama teu irmão? Tem aquela prática de amor verdadeiro dentro da igreja onde você está congregando? Ama mesmo? Está disposto a se dar pelo seu irmão? Orar, jejuar, buscar por ele e ele por você, né? Eu vou ler João, capítulo 3, primeira epístola. João é epístola, tá? Vou ler aqui João é epístola. Aleluia. Vou ler a partir do versículo número 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Está falando ele quem? Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aí, para você não dizer que eu estou inventando. E aí? Primeira epístola, capítulo 3, versículo 7. Agora vou ler o versículo 8. Aqui, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para que Jesus veio? Para destruir a obra do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive. Você pode praticar uma coisa ou outra, errar, mas você vai fazer conserto. Tá? Pois o que permanece nele é o que? É a divina semente. Ora, isso não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso não manifesta os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus,
Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Quem não ama seu irmão não procede de Deus. Então, se você tem falta de amor pelo seu irmão, falta de desejo de carinho, não tem desejo de comunhão, quando nós temos esse encontro com Jesus, as mudanças trazidas pela ação do Espírito Santo em nossa vida nos levam, irmão, nos levam à ação da nova vida em Cristo Jesus. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, ou tenhais vida, e a tenhais com abundância. Você vai começar a amar o seu irmão, desejar estar junto, você vai ter desejo de comunhão. Irmão, um cristão, na sua genuinidade, ou seja, agindo segundo a ação do Espírito Santo, ele deseja comunhão. Se você for ler a escritura inicial da Igreja dos Apóstolos, eles mencionam a graça, mencionam o conhecimento, eles mencionam a comunhão e no partir do pão. Uma igreja forte é aquela igreja que tem prazer de comunhão. Irmão, o negócio de Cristo que você tem na nuca do irmão, entra dentro da igreja, ele sai correndo, não tem prazer de comunhão. Comunhão, irmão, trocar experiências da parte de Deus, falar da grandeza do Senhor, dos benefícios de Deus na sua vida. Está passando por luto também, aquele irmão mais maduro, aquela pessoa que tem temor e reverência de Deus, orar juntos, estar juntos, comer juntos, isso. Convidar teu irmão para poder almoçar contigo, isso. Dividir, sabe? Gosto, prazer em estar com aqueles que são do Senhor. Se tem vida espiritual da parte de Deus, isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou continuar no capítulo 3, da primeira epístola de João. Vai dizer assim, ó, porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta. Vem comigo, vem. Pega o versículo número 11 do capítulo 3. Vem comigo, da epístola do apóstolo São João. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Agora ele coloca lá dentro. Não segundo Caim. E a Bíblia diz que era do maligno. Você aceitou a Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida. Então você agora é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Você é do Senhor. Você não é do maligno. Você, meu querido, não é do maligno. Você, minha querida, vocês não são do maligno. Nós somos propriedade de Deus. Comportemos-nos como tais. Então, eu vou repetindo. Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e seu irmão justa. Isso, meu querido. Você vê o irmão praticando justiça e o benefício da parte de Deus, isso é motivo de alegrar-se, regozijar-se no Senhor. Não ficar com inveja, inveja não é de Deus. Não deixa isso entrar no teu coração. A obra de Deus na sua vida é a obra de Deus na sua vida, a obra de Deus na vida do seu irmão, da sua irmã, é a obra de Deus na vida da sua irmã. Se ele é mão, ele faz obra de mão, se ele fazer o outro é olho, ele faz obra de olho. Ele é boca, você faz obra de boca, cada um fazendo a sua parte. Ó. A mão para bater palma, lavar, cada um faz a sua parte. O braço para movimentar. Se a mão quiser lavar o braço, não quiser se mexer, a mão não lava nada. Todo mundo, o rosto está sujo, que bom que a mão está lavando. Isso, cada qual fazendo a sua parte. Diante do Senhor com alegria, com prazer, porque somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Sim, isso é comunhão. Isso é alimento do Espírito Santo movendo no corpo, movendo na vida da igreja.
Isso traz o quê? Alimento, comunhão. Você tem algo da parte de Deus na sua vida aí, para passar para mim? Eu tenho algo da parte de Deus, daquilo que eles estão operando na minha vida, para poder passar para você. Você alcançou aí uma vitória de Deus? Alcançou? Tem algo que é bom para contar? Porque para a igreja, passar para os seus irmãos, a sua fé tem sido fortalecida, você tem sido edificado, você estava passando por um momento difícil, muito difícil, e Deus te deu vitória. Isso mesmo, se o irmão está passando agora por dificuldade, você vai dizer para ele, meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, eu também passei por essa experiência, uma experiência parecida, o Senhor foi comigo, o Senhor me deu vitória, assim como Deus me deu vitória, Ele vai dar para você também. Isso passa alimento espiritual. Irmão, você não está sozinho não, vamos orar juntos. Irmão, olha só, o irmão fulano está passando por uma situação, a irmã Beltrano está passando por uma situação, irmão, vamos fazer um jejum, vamos jejuar junto. O filho está passando por um problema, o filho desviou, a filha desviou, isso, o esposo não é evangélico, está trazendo problema para ela, a esposa não é evangélica, está trazendo problema para ele, vamos orar junto, vamos orar para poder se converter, vamos orar para poder voltar atrás, vir para as vistas novamente, isso, comunhão. Comunhão. Agora, se eu ou você entra dentro da igreja, olha para o irmão, não vamos com a cara desse irmão. Não vai mesmo, não. Você não pode com a cara dele mesmo, você vai com a sua. Não vai com a dele. Nem com a minha. Se você olhar para ele e dizer, meu filho, fala desse pastor, ótimo, você não vai poder ir com a minha. Você vai com a sua, no amor de Deus. E eu vou com a minha. Esse rosto aqui pertence a mim. O seu pertence a você, entendeu? Isso, no amor de Deus. Se você tem esse tipo de sentimento, você precisa ser liberto. Se você tem esse tipo de sentimento, você precisa ser liberta. Deus está trabalhando na sua vida para mudar isso. Isso. Não fala com os irmãos. Ah, não fala com aquele irmão, não. Fala com o irmão. Vai lá, dá um abraço nele. Isso. Derruba esse gigante que está dentro de você. Rasga ele, de cima a baixo. Dá um abraço ao seu irmão. Um abraço à sua irmã. Isso. Ore com ele. Ore com ela. Tenha prazer de interar na comunhão do Espírito. Isso. Sabe? Prazer. A igreja precisa estar interagindo no amor de Deus, no perdão, sabe? As questões que a pessoa dentro da igreja é doente, tem sofrimento, a igreja tem sofrimento. Tem problema dentro da igreja de sofrimento. Esse negócio de apontar, sabe? Ficar procurando erro para ficar apontando. Isso não é de Deus. Isso é do passado, da velha natureza. Está em Cristo Jesus, é de nova criatura. Não se esqueça, diante de Deus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Viva o novo de Deus. Isso mesmo. Caim, ele era irmão de Abel. Mas ele fez o quê? A Bíblia diz que ele matou o seu irmão. Por quê? Porque as obras dele eram boas. 13. Primeira epístola de João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que está passando da morte para a vida. Vou ler devagar. Acho que estou falando rápido. Eu vou ler um pouquinho mais devagar. Você pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Tem como? Eu tenho um auxiliar aqui, que é uma benção. Eu vou ler mais devagar. Mas eu vou ler bem devagar. 3, primeira epístola de João 3, eu estou vindo lá da epístola aos Coríntios. Participar da ceia indignamente. Participar da ceia indignamente. Corpo de Cristo. De capítulo 12. Membro do corpo de Cristo, um dependendo do outro. Mão, pé, olho, ouvido, estou vindo de lá. Então estou mostrando para você na Bíblia. Na Bíblia, participar do corpo indignamente. Olha aqui, ó. 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Versículo 14. Nós sabemos, você precisa saber. Eu preciso saber. Eu preciso estar observando as situações daquilo que Deus está operando em minha vida. Você precisa saber e precisa estar observando aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ora, nós sabemos que está passando da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso. Aquele que não ama
meu querido, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão, ele está comparando Abel e Caim, é assassino. Ele diz que Caim era do maligno. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Não tem. Não dê lugar a coisas que não são da parte de Deus. Deixa a nova natureza em Cristo crescer. Ele vai dizer, nisto conhecemos o amor. Como? Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso. Tens mover circunstâncias para um convívio divino com o teu irmão. Não estou falando de convívio social, não. Se você promover convívio social com o teu irmão, você tiver uma situação social acima e o teu irmão tiver uma situação social abaixo, vai ficar desnivelado. Convívio divino. Convívio divino não tem esse negócio social. Seja lá você quem for, você é o quê? Você é médico, você é oficial de uma das Forças Armadas, bem sucedido financeiramente, você é dono de empresa, bênção, conseguindo o poder da sua vida, e aquele irmãozinho ali, ele é o quê? Ele é servente, ele trabalha numa empresa, num serviço menos graduado, não se veste tão bem quanto você, às vezes faz até esforço, né? Faz até esforço, porque fica constrangido dentro da igreja e faz até esforço. Mas, divinamente, no relacionamento, isso é questão social, econômica, socioeconômica. Estou falando relacionamento divino. Amor de Deus. No amor de Deus, olha o que vai dizer João no amor de Deus. Aqui, ó. Versículo 17, 3 e 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Isso. Não extinguais o Espírito. Recebeu o amor de Deus, deixe o amor de Deus crescer dentro do seu coração. Você recebeu a semente divina crescendo no seu coração, meu querido. Dá licença. Está compreendendo? Todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E isso mesmo para trazer o quê? A vida eterna. Amém? Ela precisa estar crescendo. O amor de Deus precisa estar o quê? Se envolvendo, evoluindo. Você vai encontrar algumas resistências. O que eles encontram resistência? Paulo escreveu na sua epístola aos Gálatas a respeito dessa resistência. Batalha entre a luta e a carne. Você vai encontrar resistência? Vai. Mas eu e você é que temos que examinar. Faz exame. Repetindo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Amamos os irmãos. Você ama teu irmão? Quer ver ele crescer espiritualmente? Ou você quer afundar ele? Quer ver ele se erguer? Quer que seu irmão se levante? Ou você vive uma disputa? Irmão, tem tanta disputa dentro de igreja. Misericórdia. Você sabe o que eu estou dizendo? Você é cristão, você sabe que é verdade. Mas não são todos. Não são todos. Há divisões dentro da igreja. Paulo vai dizer lá, não é só na igreja de Corinto, não. Hoje tem divisão nas igrejas. Hoje tem partidarismo na igreja. Mas isso não é a vontade de Deus, não. Se você não aceitou a Jesus, ou se você está afastado do Senhor, não é a vontade de Deus, não. Vai jejuar e vai orar para poder vencer isso. Vence aí, em Cristo. O Senhor é contigo. Se você não aceitou Jesus ainda, não deixe de aceitar Cristo por isso. Você vai encontrar pessoas que são quebrantadas por Deus. Que você dá apoio na vida de uma igreja. Não saia daí, não. Fica onde Deus te chamou. Ele está de olho em você. Continuando. Versículo número 17. Já li o 18. Filhinhos, não há mesmo de palavra, nem de língua,
mas de fato e de verdade. Isso. Aí está participando da ceia, olha, aí o diácono passa com a ceia, olha, imagina o diácono passando com a ceia. Hoje nós não podemos estar ceando aqui. A igreja está vazia. Se virar a câmera para lá, você vai ver que a igreja está vazia. Está vazia a igreja do Senhor hoje, por causa da quarentena. Mas quando a igreja é cheia, uma bênção. Todos participando da ceia, aí quando o diácono vem, a pessoa pega o pão, né? Olha de comer, ela fecha o olhinho. Que temor, aquela reverência, amém. Na hora de tomar o cálice, o sangue de Cristo, amém. E o irmão está do seu lado, o irmão da filha está junto com o irmão, a comunhão. A comunhão. Isso. A comunhão do Senhor. A comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. Somos o quê? Somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é importante para o outro. Nós precisamos viver o amor santo. Nós precisamos viver o amor de Deus. Isso. Não tem amor, você não vai conseguir vencer, não. Não vai conseguir vencer, não. Eu estou procurando um texto que eu coloquei aqui para poder trazer, né, mais enriquecimento para a mensagem que nós estamos trazendo nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Voltei para a primeira epístola de Paulo, capítulo número 11. Vamos lá. Ele vai dizer, o versículo que eu estou firmado nele. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso. Mas eu vou pegar aqui, aleluias, a partir do versículo número 26. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Porque todas as vezes que comer desse pão, Paulo repetindo as palavras do Senhor Jesus Cristo, e beber do cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vai cair o quê? Vai cair em condenação. Vai lá para Epístola aos Hebreus, né? Crucificar Cristo novamente. Não é vontade de Deus. Por quê? Vai dizer assim, ó, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de tomar a ceia. É o que? Um domingo de ceia? Se a igreja ceia aqui, de domingo a domingo, a cada mês, nós temos o costume de ministrar ceia todo primeiro domingo de cada mês. Qual o período que a tua igreja aí, teu pastor, o Senhor Santo de Deus, ele tem estabelecido para poder cear? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você vai examinar você mesmo pela palavra de Deus, pela verdade, e eu vou examinar a mim mesmo. A mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28, e assim coma do pão e beba do cálice. Você come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Lá na igreja de Corinto, o significado da ceia, que é esse, que é a comunhão dos santos, ele estava sendo voltado para trás. Era só comida, bebida, comer e beber. Não. O projeto é lembrar de Cristo, do corpo de Cristo, lembrar da igreja. Você não está vivendo a vida de comunhão? Que comunhão de qualquer maneira. Está em pecado? Faz conserto. Conserte com o Senhor. Peça perdão a Deus. Não come de qualquer maneira. Peça perdão a Deus. Senhor, meu Deus, pequei. Para um tempo. Está havendo uma administração antes da ceia. Sempre tem uma administração. Faz exame. Faz o conserto do seu irmão. Se conserta. Meu Deus, eu não estou amando meu irmão como deveria. Pelo contrário aqui do meu irmão. Aqui nessa igreja, na Congregacional de Saperó,
nós costumamos fazer o quê? Na hora do cálice, eu dou um espaço de tempo do altar para os ministros, e nós trocamos o cálice. Eu pego o meu cálice, o irmão estamos trocando o cálice. Geralmente nós começamos com o cálice, e o cálice termina na mão do irmão lá no final da igreja, que eu estou trocando de cálice. Você nunca toma o cálice se você está com ele na mão. Porque nós trocamos. Paramos um tempo para trocar o cálice. Nessa troca de cálice, sabe o que você faz? Aqui é assim, se o seu pastor não faz assim, é ele Deus. Mas daqui, com a aplicação do Saberó, vai lá, sabe aquele irmão? E diz para ele, meu irmão, me perdoa. Eu tenho, ao examinar-me diante da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem trazido como ensino, eu tenho observado que eu não tenho chamado de maneira correta, não tenho te respeitado como servo de Deus ou como uma serva do Senhor. Eu quero te pedir perdão. Você me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou arrependido, mas tem que ser perdão, busca arrependimento. Se você der lugar ao Espírito Santo, ele vai operar na sua vida. Ele vai trazer arrependimento, não é remorso, não. Arrependimento e liberação do Espírito. Porque vai tomar aquele cálice, fecha o olho, vai dizer, ei, e depois sai, às vezes a mensagem falou forte para fazer arrependimento, a pessoa já sai falando mal da mensagem. Ela sai aborrecida com a mensagem. Ei, só a graça, né? Não, só a graça não. A graça e a misericórdia. Isso mesmo. Qual o resultado desse tipo de comportamento? Da pessoa não saber discernir o corpo de Cristo. Ele vai dizer aqui, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pessoa fraca, fraco o quê? Fraco espiritualmente, não tem comunhão com a palavra, não tem prazer de estar na casa de Deus, só vem à igreja no domingo de ceia. Tem crente que só aparece da igreja no dia da ceia, e tem uns que não vêm no dia da ceia, e tem uns que quando chegam na hora de cear, faz aquela cara. O diabo não passa com a bandeja do pão, ele passa com a bandeja do cálice, ele com ela. Muito espiritual. Às vezes eu prego aqui no altar e digo, bota um eco aí, uau, espiritual, uau. Não tem espiritualidade nenhuma nisso, meu querido. Ele diz, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Examinou, se viu que é errado, ele está falando o quê? Faz o conserto. Para isso, ceia na igreja. Para que Jesus deixou a ceia? Para você estar lembrando que ele pagou o preço da nossa salvação, do corpo de Cristo, nós somos corpo, e para nós termos sempre a oportunidade de estar junto à comunhão, e nessa comunhão haver o quê? Concertos. Se não der tempo para você no meio da semana, fazer um concerto com seu irmão, de repente você trabalha a semana toda, está ali pedindo perdão, misericórdia do Senhor, porque se o Senhor vier na primeira semana, se o Senhor vier antes de você chegar na igreja domingo, tu tem que estar preparado para subir, meu querido. Tem que estar preparado para subir. Estou fraco espiritualmente, minha querida, a comunhão fortalece. Porque na comunhão do santo há alimento. Se uma palavra vinda do altar, isso da parte do Senhor, um irmão que você não vê há muito tempo, que bom estar entre os irmãos, quando você está entre crentes, você vai ouvir palavra boa, falando de cristãos convertidos. Se tiver aquele cristão que vai me converter dentro da igreja, quer orar por ele e pedir misericórdia, porque tem partidos, lembra que o Paulo falou? É bom que haja partido entre vós, mas quando os partidaristas ouvem uma palavra de bênção e eles se arrependem dos seus pecados, eles também são abençoados por Deus, porque Paulo vai dizer, olha aqui, fracos, doentes, não poucos que dormem, morreram espiritualmente. E manda examinar, examine-se você mesmo, assim mesmo. Não é para você examinar, e aquele irmão, não, a mensagem, não é você ficar examinando o irmão nessa hora. É para você examinar você mesmo. Você examina. Isso. E ele vai dizer, 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, 32, quando julgados, esses julgados são julgados pelo Senhor, tá? Se você não fizer o julgamento de si mesmo, para fazer um conserto, vai passar pela correção de Deus. Vou te mostrar. Por quê? Versículo 31.
Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vai passar por quê? Não fez julgamento, não fez conserto, não se colocou na posição de consertar com Deus, não fez aquilo que Deus perdão, tal. Vai passar pelo processo. Para quê? Para não perder a salvação. Porque o mundo é condenado. Se você for julgado no mundo, vai ser condenado. E o Senhor não quer que ninguém seja condenado. O Senhor não quer que nenhum se perca. Então a ceia é para você ter a oportunidade de fazer o quê? Fazer conserto, se for necessário. E participar, tá bem com a igreja, participar daquela comunhão gostosa, que bom, que momento glorioso, aquele louvor, lembrando do corpo de Cristo dado por nós no Calvário, o seu sangue derramado por nossa vida, da sua ressurreição após a morte, aqueles cânticos de vitória, tá bem, tá? Se não tá bem, faz o concerto, já pode fazer o concerto até antes de entrar na igreja, chega mais cedo, faz o concerto e participa do culto com alegria, alimentando-se espiritualmente, não aquela religiosidade vazia, aquele vazio existencial. Entra na igreja do jeito ruim e, se não discernir bem o corpo de Cristo, se não souber discernir o corpo de Cristo, vai sair pior. Vai sair pior. E não foi para isso que o Senhor chama. Foi pago um alto preço para que você possa ser igreja. Então é preciso o quê? É preciso saber discernir o corpo de Cristo. Para que há? Para que há isso? Porque existe ceia. Ah, não preciso na ceia. Eu fico aqui em casa. Ei, não gosta de comunhão? Bom, essa aí não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele gosta tanto de comunhão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma só unidade. Você precisa viver esse sentimento na sua vida. Amém? Que Deus continue, meu querido, minha querida, meu amado, trabalhando na sua vida. E você sendo instrumento da parte do Senhor para trabalhar na vida de outros. Ei, irmão, não esqueça, o pé está precisando ser lavado. É ou não é verdade? Já pensou que você tem que lavar o rosto com o pé? Você é uma pessoa que tem deficiência, né? Ei, pé, está precisando ser lavado. Pede auxílio da mão. Está sujo? Não? A mão já te lavou? Isso. Unidade. Unidade de Deus. Discernimento do corpo de Cristo. Inimizade não é de Deus. Está lá nas obras da carne. Inimizade não é de Deus. Maledicência, se você for na lista dos maldizentes não é da reino dos céus. Então, que Deus continue abençoando. Olha, meu querido amado irmão, minha querida e amada irmã, que Deus continue abençoando a sua vida. Tem algum problema dentro da igreja? Entra algum irmão? E precisa de correção. Precisa ser mudado. Amém? Eu vou estar orando no nome do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, abençoando você como pastor, em especial o pessoal da congregacional aqui de Chapecó, mas sabemos que tem pessoas dos Estados Unidos aí ouvindo nossa mensagem, né? Tem gente lá no State ouvindo nossa mensagem, tem pessoas do Estado também ouvindo, alguns amigos dizendo, pastor, estou ouvindo a tua mensagem lá, estou participando, amém. Você também aí, sendo abençoado, eu vou orar por você também, amém? Por todos que estão nos ouvindo. Você que ainda não aceitou a Jesus, meu querido, olha, é uma oportunidade. Se o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração, através dessa mensagem, esse é o momento que você pode aceitar Jesus. Se você está desviada, fora da presença de Deus, quanto mais distante você ficar, mais você vai se afastar, você precisa voltar. Precisa voltar para poder, no arrependimento, fazer conserto com as pessoas, perdoar. Quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Volta para a comunhão. Volta para a comunhão. A comunhão faz parte da caminhada do Evangelho.
do cristão. Volta para a tua igreja. Volta lá para o teu pastor que está gemendo por você. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar. Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, cabeça da igreja do qual fazemos parte, somos corpo. Essa mensagem, Deus, ela tenha o espaço necessário à medida de cada vida, cada um dos amados aos quais o Senhor tem permitido chegar essa mensagem de seus ouvidos e entrar nos seus corações. Aquele que está afastado, que ele tem a força para retornar. Aquele que está desviado, ele tem a força para voltar. Aquele que está fora da comunhão da igreja, ele tem a força para poder voltar à comunhão. Enfim, aquele que não aceitou a Ti ainda, ele possa aceitar a Ti como Salvador, fazer parte do corpo de Cristo. Tive no dia de pessoas que aceitou a Jesus com as mensagens anteriores. Então, que o Senhor encontre espaço para trabalhar nos corações. E a bênção do Senhor continue na vida desse povo santo, da Tua amada e o santo da igreja. Ser o amor do Senhor dentro do coração de cada um, fluindo. Que Teu nome seja glorificado. A oração eu faço a Ti, ela é em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Amém, meu querido. Até a próxima. Olha, se essa palavra, com certeza, tem feito algo especial na tua vida, tem feito. Dá um joinha e não esqueça de trazer outras pessoas para estarem ouvindo mensagens. Nós vamos continuar alimentando o canal, trazendo bênçãos da parte do Senhor para a tua vida. Isso. Colabore com outros. Passe esse benefício para outros. Deus continue te abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.